Educação não transforma o mundo. Educação transforma pessoas. Pessoas transformam o mundo. Quando essa frase de Paulo Freire é analisada junto a histórias de pessoas que tiveram a vida transformada por conta da educação, ela faz bastante sentido. No programa de hoje te convidamos a conhecer algumas dessas histórias e como um professor, uma sala de aula e às vezes um aluno diante de uma classe inteira pode ter um grande impacto na vida de alguém. Fica com a gente, o Educação começa agora. O que é ter a vida transformada pela educação? Em primeira instância, muitos podem pensar no aspecto econômico, em como, através do conhecimento, se abrem fronteiras para que uma pessoa saia de uma condição inferior para uma condição superior. Mas a educação vai muito além disso. Às vezes é uma palavra, uma pequena atitude que funciona como um start, e a partir daí, essa pessoa terá sua vida transformada. Na educação primária, sempre estudei em colégio de freiras, onde não se pode fazer nada que elas não permitam. Ia sempre à missa e tinha que me comportar super bem. E acredito que ao sair de lá para um colégio público, que era totalmente sem valores, que não se importam com comportamento ou nada desse tipo, só com o acadêmico, acredito que ajudou a liberar a bomba que eu era. Foi aí que comecei a descarregar todos os meus sentimentos, e esse colégio me expulsou por problemas de comportamento. Porque sempre que nos comportávamos mal, saíamos da sala e éramos suspensos. Fui para um outro colégio, em que fiquei até o 5º ano, de onde também me expulsaram, por causa do comportamento e problemas que tive com alguns professores, porque era do meu caráter não os respeitar. E daí fui para outro colégio que acabei saindo pelas notas em si. Saindo dessa escola, que era de segunda a sexta, fui para um supletivo aos sábados. Mas minha mãe me disse que eu não podia ficar sem fazer nada de segunda a sexta, e decidiu me colocar nesse colégio daqui. E creio que foi uma das melhores coisas que ela fez até hoje em relação à minha educação. Ela chegou aqui no colégio e sabemos que vem de um lar com problemas, com pais problemáticos, e logo ela começa a assistir às aulas normalmente. E quando chegavam as aulas de formação cristã, começou a fazer perguntas. Durante essas aulas, ela elaborava algumas perguntas e, às vezes, durante as horas do recreio, me procurava para poder sanar suas expectativas. Os colégios de hoje não passam os mesmos valores de antigamente, por isso que vemos tanta corrupção nos poderes e coisas assim. Inclusive, as crianças até certa idade se comportam de maneira diferente. Antes não faziam as coisas que fazem hoje. O que me parece é que esse colégio nos apresenta os valores necessários para poder seguir em frente com uma ética suficiente. Tudo mudou quando eu entrei aqui, porque eu sou uma pessoa que vê de cara as atitudes positivas. Se vejo uma atitude negativa, já reprovo essa pessoa totalmente, porque não me parece produtivo me juntar com essa pessoa. E quando eu cheguei aqui, vi que as pessoas eram boas, com valores definidos, não se tratavam de pessoas de alto nível social e tal, mas gostei delas como eram, da essência delas. São pessoas humildes, independente do que possuem, e eu adoro isso. E se tem alguma pessoa que não vou com a cara porque não sou perfeita, não me dou bem com todo mundo, entendi que aqui se encara isso diferente. Eu me sinto como se estivesse em família. A partir daí, nasce uma relação entre professor e aluna, de tal maneira em que começamos a guiá-la pela palavra de Deus. E logo quando chega a semana de oração,
ela toma a sua decisão. Tomou uma decisão bastante sábia que surpreendeu a todos nós. Entregou sua vida a Jesus através do santo batismo. Agora ela continua fazendo perguntas porque quer saber mais acerca do que já aprendeu. E a partir disso, nós seguimos aconselhando, ajudando, seguimos dando respostas às suas perguntas segundo a palavra de Deus. Tive a ajuda dos professores, porque eles perceberam que eu começava a ter problemas de conduta, que não me interessavam muito pelos estudos. Mas os professores começaram a conversar comigo, a me aconselhar de que deveria persistir. Eu não queria fazer faculdade, e eles me estimularam a alcançar um coeficiente para ingressar em uma universidade. Então, graças a eles, tenho melhorado academicamente e tudo mais. Nós nos consideramos como pais para os alunos, porque realmente somos os segundos responsáveis que eles têm. Muitos deles vêm de lares problemáticos em que não existe o papel do pai e da mãe. Às vezes, boa parte deles são criados pelos tios e avós, ou só pela mãe, ou só pelo pai. A questão é que nós fazemos pesquisas e obtemos estatísticas, e, de acordo com isso, é que podemos ajudá-los também. Os visitamos em suas casas, damos estudos bíblicos, os aconselhamos à parte e, inclusive, chegamos a ter tanta confiança com eles que eles nos contam, inclusive, quando estão apaixonados por alguém. De repente, eles não sentem com os pais a confiança que sentem conosco. E sinto que essa é uma grande responsabilidade, porque como pais, como segundos pais, estamos aqui para ajudá-los. Os meus sonhos agora são estudar arte, mas também gosto muito de comunicação e quero poder ingressar na universidade, manter-me nela, que é o mais importante. Podendo contar com o apoio da minha mãe, do meu pai, eu gostaria de concluir os estudos para poder dizer: eu segui em frente, lutei e por isso estou aqui. Quando a sala de aula é capaz de ensinar além do que se espera dela. Entre os espaços de aula, um momento para entender de perto que cada ser dentro deste lugar é de singular importância e de tamanha individualidade que precisa ser não simplesmente aceito, mas compreendido. E as experiências de ser olhos e ouvidos para essas gerações é simplesmente gratificante. Me lembro de uma situação em que estava dando aula de religião e o tema principal era as etapas do juízo de Deus. Percebi que uma das alunas tinha o livro, mas não lia. Estava com a Bíblia aberta, mas parecia estar em outro lugar. O nome dela era Andréia. Me chamou a atenção porque a Andréia era dessas alunas participativas que gostava de falar, de questionar. Não é adventista, mas gosta muito de falar de Jesus e da Bíblia. Após a aula, a chamei na minha sala e conversamos um pouco. E ela me contou que estava passando por problemas familiares e havia tomado a decisão de tirar a própria vida. Quando ela saiu da sala, pude entender. Ela se assustava com o tema das etapas do juízo, porque pensava que nesse momento o seu nome poderia estar sendo julgado no céu e que estaria perdida. Pude compartilhar com ela as grandes novas do Evangelho, a graça que Jesus proporciona a cada um de nós, e também fazendo um trabalho com a família, para que ela possa ter segurança da sua salvação e poder aproveitar a sua juventude sendo feliz. Entrei aqui no primeiro ano do ensino médio, foi uma ótima experiência. Já tinham me falado da escola, mas naquela época eu pertencia a outro colégio, que não era nada religioso. Quando eu cheguei, minha primeira reação não foi tão boa, mas pouco a pouco percebi que aqui havia muito companheirismo, que os professores se preocupavam com os alunos e gostei. Em casa eu era malcriado, era bem malcriado mesmo, porque as amizades que tinham no antigo colégio me influenciavam muito. E as atitudes que eles tinham, eu copiava e fazia em casa.
Fui mudando aos poucos aqui, porque já não tinha as mesmas brincadeiras de lá. Aqui eu já me dedico bastante ao futebol. No outro colégio eu arranjava muita briga, já aqui me falam muito de Deus e acho isso muito bom. Uma de minhas irmãs tinha o seu filho estudando aqui na escola. E em determinado momento, meu filho teve que sair do colégio que estudava, pois unificaram as turmas no horário noturno e foi um momento em que as matrículas haviam fechado nas demais escolas. E minha irmã nos convidou para vir aqui, e aí disse para ela, mas pelo fato de sermos católicos e não evangélicos, acho que não vão nos aceitar. E ela disse, não, vamos lá. É ele que vai começar a estudar e ver se gosta ou não da educação. E viemos, e o colégio prontamente abriu as portas e disse que nos daria uma vaga. Viram o currículo do menino e o aceitaram. E a nossa experiência era realmente se ele ia gostar pelo fato de ser uma troca de religião. E pensamos que se não gostasse, teríamos que sair procurando novamente. E o que nos impressionou foi que ele chegou em casa com uma Bíblia e dizendo que tinha gostado. E pensamos, ótimo, então encontramos um colégio que vai ajudá-lo. Meu medo é porque essa juventude de hoje está meio maluca. No bairro que nós moramos mesmo, tem garotos que acabam contagiando o comportamento dos outros, e o que mais queríamos era que nosso filho tivesse outro rumo. E o que percebemos foi que o colégio lhe passou valores a tal ponto que ele mesmo hoje se tornou um garoto que se sacrifica pelos seus estudos. Realmente é uma bênção trabalhar para a educação, porque temos diariamente 200 estudantes docentes, administradores que necessitam de palavras de conselho e de ânimo. E realmente me sinto grato ao Senhor. Fico feliz pelas bênçãos que Ele pode compartilhar na minha vida, através da educação adventista. O que mais me ensinam aqui é sobre o amor de Deus, e isso me ajuda a ser semelhante a Ele. Acredito que o testemunho das pessoas sobre a fé mediante um trabalho realizado, sem dúvidas, deve ser um crédito a ser dado a Jesus. Ele nos motiva a ser melhores e compartilhar sua mensagem com todo mundo. Concentramos nossos esforços neles para que se preparem. O mundo está muito competitivo e não dá chances para quem não quer nada com a vida. Tem que estudar e se sacrificar, ele e nós, pelo menos dando-lhes uma segurança que são os estudos. Eu sempre reforço, a segurança de vocês é o estudo. Queria também poder fazer teologia, porque ficaria fascinado em ser pastor. Porque é muito bom falar às pessoas e ajudar-lhes a mostrar como Jesus transforma vidas. E pessoas que sentem as próprias vidas transformadas sabem valorizar o que a atitude dos outros representa. Por isso, geralmente, essas mesmas pessoas não se contentam em receber o presente da verdadeira educação, mas assim como um dia foram ajudados, agora também querem ajudar. Quando a gente pensa em escola adventista, a gente não pensa somente em conteúdo, em passar conhecimento básico. Então, quando a gente pensa em trabalhar a área espiritual do aluno, a gente pensou em trabalhar de maneira mais prática, além das aulas de ensino religioso. Então, junto com a equipe de professores de ensino e religião e mais a capelania, a gente juntou e disse, bem, nós temos um plano da igreja que é de pequenos grupos. Como a gente adaptar isso, já que tem tantos benefícios, agora para a escola? Então, a gente deu um nome mais light, né? Links. Para a questão de estar ligado, de estar conectado. Então, formamos grupos pequenos na escola. Hoje são 93 pequenos grupos na escola. Desde a educação infantil, onde a professora coordena aquele grupo, até o ensino médio, já desde o 6º ao médio, quando na realidade os professores de ensino religioso escolhem um dia na semana, reúnem os meninos em pequenos grupos. Eles têm um nome, têm um grito de paz, têm uma bandeira, se caracteriza com a camisa, assim como um pequeno grupo de uma igreja, mas no formato de escola, com uma linguagem diferente, mas também usando o material que a igreja fornece. Eu estudo no Colégio Adventista de Rio Branco, no CARB. Eu sou aluna do 7º ano e esse projeto ele veio para ajudar ao próximo. E nós, como alunos, nos reunimos toda sexta-feira e arrumamos um jeito de ajudar o próximo, trazendo alimento, roupa, brinquedo. Porque muita gente está
sem ir comer, sem vestir, então isso ajuda muito. Isso que Deus quer que a gente faça com o próximo. Esse projeto é muito legal porque além de a gente estar criando novas amizades, nós estamos ajudando ao próximo. Além de estudar a Bíblia, o projeto também tem como objetivo de fazer ações sociais. E a gente criou um dinheirinho onde cada vez que ele entrega quilos de alimento, dependendo da quantidade que ele entrega, ele recebe, ele vai juntando. Esse projeto começou no começo de 2015 e a gente vem estudando sobre a Bíblia. Toda sexta-feira tem um tema diferente e nós da sala, aprendemos vários tipos de temas diferentes. Eu achei muito interessante que Deus faz tudo planejado na nossa vida. Tudo é perfeito, porque ele calcula cada coisa muito bem. Como a formiga, que ela tem um GPS na sua cabeça, né? E o golfinho, que tem um radar, porque moraram muitos anos para construir. Ele repetiram só uma coisa que Deus fez. Bem, a dinâmica mudou um pouquinho, porque, por exemplo, antes o que era passado nas aulas de ensino religioso era o conteúdo dos nossos livros didáticos. Agora não. Agora se mobiliza de maneira mais alegre, diferente, nas quintas e sextas-feiras de cada semana. Então a gente vê uma dinâmica no culto diferente, que é o pequeno grupo dos professores, que acontece dos professores de sexto ao médio, o pequeno grupo dos professores de educação infantil até o 5º ano. Então as músicas são diferentes, a dinâmica do culto é diferente, é mais alegre. E na sala de aula a gente vê já uma expectativa da criança em esperar aquele dia, porque aquele dia é uma aula de ensino religioso diferente. Já é uma aula em grupo, né, onde ele pode interagir com mais tranquilidade. Na nossa sala nós temos 5 grupos e no meu grupo tem 7 pessoas. O nome do meu grupo é Rosa de Saron e nós escolhemos esse nome porque só tem menina e também porque nós gostamos do nome. E nós éramos várias meninas e a gente não tinha muito afeto com outra menina. E depois foi reunindo os grupos e ela entrou no nosso grupo. E daí nós tornamos muito amigas e todos nós do grupo temos aquele negócio de sempre estar próximo um do outro. Então a gente se tornou muito, muito amigas mesmo. Que é muito legal, nós temos no nosso grupo professores adventistas e temos também alguns professores não adventistas. E o grande impacto que eu vejo é a maneira como esse professor, que não é do nosso credo, não é da nossa religião, ele começa a ver de maneira diferente uma mudança espiritual nele que se estende até a família dele. Então, assim, os conteúdos abordados, os temas abordados no pequeno grupo já começa a fazer diferença. A gente agradece, a gente pede, a gente ora, a gente canta, a gente fala sobre a palavra de Deus, então é muito legal. É um meio de a gente conhecer mais a Bíblia, da palavra de Deus e também conhecermos mais sobre as pessoas que estão no nosso meio. É melhorar o grau de espiritualidade e comprometimento do nosso aluno. Afinal de contas, se a gente tem uma escola adventista, que Deus não é o foco, então não dá para ser escola adventista. Então a ideia é dizer assim, vamos ter grupos pequenos, é fortalecimento espiritual dos nossos meninos na escola. Eles saíssem com essa visão de ter Deus na vida deles. E não existe presente melhor para doar e receber do que esse. Um presente de tamanho poder restaurador que ultrapassa as dificuldades que com muita luta e esforço, sozinhos, não conseguiríamos. Falar de Jesus dentro do ambiente de sala de aula pode parecer, muitas vezes, minutos despretensiosos, mas quer seja a curto ou a longo prazo, essa atitude é incrivelmente transformadora. Há uns 5 anos atrás, quando meu filho tinha entre 13 e 14 anos, começou a entrar em um mundo de rebeldia, o seu universo adolescente. Talvez ele não entendesse muito bem sobre as coisas que estão no mundo. E esse mundo foi o absorvendo pouco a pouco. Colocou as garras nele e ele foi se transformando numa pessoa estranha. Dia a dia eu percebia suas mudanças e atitudes nem um pouco agradável para mim e para a família. Minha rebeldia começou aos 13 anos, quando estava no colégio militar. Acredito que a ausência do meu pai foi o que me levou à rebeldia. Passando da escola básica, comecei a conhecer os videogames, comecei a fugir da escola para ir jogar videogame. E aí comecei a ter novos amigos e que me levavam para discotecas.
E aí esse ano acabou e quando cheguei ao 9º ano, já não gostava mais de ir para as aulas. Preferia jogar videogame, queria beber e dançar. E nesse ano fui reprovado e larguei aquela escola. Fui para uma nova escola aqui do Equador e foi nessa escola que conheci mais intensamente as drogas e o álcool. E minha rebeldia só aumentava. Meu filho estava cada dia mais rebelde, não me respeitava, começou a ser rebelde com os outros. Não podiam lhe dizer isso não, porque ele se achava o dono da verdade. Eu não lhe dava a verdade absoluta. Costumava perguntar às pessoas e me dava conta que, na verdade, era ele que estava errado. Fiquei um tempo sem fazer nada em casa, desocupado. Não tinha nada para fazer e procurei por amigos na rua. Procurava continuar me drogando. Minha mãe, preocupada, encontrou um centro para dependentes chamado Cristo Vive. Quando entrei ali, foi muito difícil porque eu tinha 15 anos, mas me ajudou muito a amadurecer, a buscar um pouco mais a Deus. E neste mesmo ano eu entrei aqui na instituição, nesse colégio adventista, e fiz novamente o 9º ano e ele passou tranquilo, sem problemas. Passei bem, com boas notas. Mas no ano seguinte conheci uma mulher que não era adventista. E eu, atraído por ela, comecei a acompanhá-la em festas. Voltei a beber. Na metade desse ano, minha rebeldia voltou e larguei a instituição. O impacto das lições aprendidas ao longo do curto tempo que ficou ali seria, no entanto, mais resistente do que um pensamento adolescente poderia imaginar. Memórias que ficariam guardadas na mente e no coração, até o momento mais desafiador da sua vida. Viernes para amanhecer sábado, me acordo. Uma sexta para amanhecer o sábado, me lembro bem. Eu chegava bêbado de uma festa, ia me drogar no meu quarto, só abria a janela. E aí fui dormir. E já estava próximo ao amanhecer do sábado. E quando dormi, comecei a ter um sonho. Um sonho muito turbulento, muito tenso. O céu estava ficando da cor de um tomate e de repente veio um feixe de luz que me cegou. Quando consegui abrir os olhos novamente, naquele mesmo sonho, comecei a ver que as pessoas estavam destruídas, que estavam como mendigos e indigentes. Senti muita tristeza ver tanta gente assim e comecei a procurar minha mãe e minha irmã. Corri atrás delas e senti uma voz me dizendo: "Você não pode estar com elas, não pode." Quando me acordei, a única coisa que conseguia fazer era chorar. Chorava e chorava. Era um choro que nunca tinha tido na vida. Abri a porta de imediato e fui até o quarto da minha mãe. Me coloquei de joelhos e lhe pedi perdão por tudo que tinha feito. Minha mãe, desse dia em diante, me disse: "Você quer orar?" E eu lhe disse: "Sim, quero orar." Minha mãe se levantou e nos ajoelhamos juntos. Minha irmã também veio e nós oramos juntos. Ver o filho no mundo das drogas para uma mãe não é nada fácil. Eu pensei que ia viver anos e anos de muitas lutas, mas Deus foi muito bom e isso foi por um pouco de tempo só. Me arrependi e fiz um pacto com Deus de que não ia voltar a fazer as mesmas coisas. Meu medo era perder minha família, como num sonho. Era horrível saber que Jesus ia voltar e que Ele não iria me levar. Foi muito doloroso para mim saber que no sonho eu ficava nessa terra destruída, sem nada de vida. Me deu forças para que eu voltasse ao caminho de Deus. Me refugiei, mas nos primeiros dias foi muito difícil deixar as drogas. Tinha síndrome de abstinência, tinha vontade de continuar me drogando.
E aí, aquelas memórias de uma educação diferente ressurgiam. Voltar atrás, depois de tanto tempo e de tantos momentos perdidos, não era nada fácil. Mas voltar pelo caminho do esforço, com Jesus ao lado, é sempre bem mais fácil. Memórias, muitas vezes, são um alerta. É hora de tomar aquele caminho de volta. Era impressionante entrar numa classe. Era impressionante entrar em uma sala e ver os alunos orando. Era lindo vê-los orando e cantando hinos antes de começar a aula. E como isso dava forças para seguir. Cada professor que me ajudou me deu um abraço, um conforto para seguir adiante. Eles colaboraram muito para que meu filho estivesse aqui. Penso que a educação adventista foi a luz da nossa vida. Houveram muitos professores que creyeron em mim. Muitos professores acreditaram em mim. Tive uma professora de valores que hoje não está mais por aqui e ela sempre me disse: Juliano, eu acredito em ti. Me dizia: filho, sei que você vai chegar longe. Sempre que eu a vejo, dou um abraço forte nela. Os professores daqui da educação adventista são os professores que se preocupam com alunos. São professores que sabem tratar com amor. Não é como em outros colégios que deixam os alunos permanecerem drogados. E se são rebeldes, simplesmente os deixam assim. Tem professores que só se importam em ganhar um salário, mas os professores da educação adventista se interessam pelos seus alunos, pelo bem-estar deles. Disse por fim a Deus, me escutastes, até que enfim realizastes o milagre que eu tanto esperava. E eu sou eternamente agradecida a ti, porque a partir de agora meu filho vai mudar. Eles fazem a diferença na minha vida e na vida de todos os alunos que estão aqui. Grandes ou pequenas atitudes, não se pode mensurar o poder que uma palavra, um conselho sábio, um abraço, às vezes até um simples sorriso de um professor ou aluno pode ter na vida de um outro alguém. Mas para essas pessoas que sentem um vazio no peito, aquele espaço que ainda não foi preenchido, essas pequenas atitudes fazem toda a diferença. E fazer esse tipo de bem faz bem. Como diz a própria Bíblia, é melhor dar do que receber. E é com esse maravilhoso conselho que vamos nos despedindo do nosso programa de hoje, com um desejo, que nesse novo ano possamos estar atentos a esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E com uma certeza, educação transforma. Um forte abraço e até o nosso próximo programa.